Olá pessoal, todos bem? Vamos conversar de um tema um pouquinho diferenciado, mas tem tudo a ver com o nosso direito penal, o nosso processo penal, não é? Vamos surgir só um pouquinho, vamos falar rapidamente da hierarquia dos tratados, que versam sobre direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Legal? Em primeiro lugar, pessoal, é indiscutível a preocupação mundial quanto à valoração dos direitos humanos. Isso é indiscutível, cai muitas provas e concursos, eles exploram isso. Quem escreve sobre isso muito bem? Senhores, temos vários autores, tá? Mas tem uma autora que ela destaque, é a professora Flávia Piovesan, aqui ó, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, ela é brilhante, pessoal, e ela disserta bastante. Mas vamos falar rapidamente da incorporação do Pacto de São José da Costa Rica. Legal? Senhores, em primeiro lugar, você precisa saber que nós temos quatro correntes acerca da hierarquia dos tratados que versam sobre os direitos humanos. 4. A primeira, pessoal, fala que os tratados que versam sobre direitos humanos possuem hierarquia supraconstitucional, acima da Constituição. A segunda corrente fala que o tratado que versa sobre direitos humanos tem status constitucional. Terceira corrente, infraconstitucional e supralegal. Quarta corrente, a paridade hierárquica entre a lei federal. De novo, olha só, Constituição está aqui, ó. A primeira corrente, supraconstitucional. A segunda corrente, constitucional. Terceira corrente, infraconstitucional e supralegal. Acima da lei e abaixo da Constituição. Quarta corrente, paridade com lei federal. Para responder a essa polêmica, senhores, não tenha dúvida que a Emenda Constitucional 45, de 8/12/2004, acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição de 88, da Constituição da República. E diz o seguinte: o tratado que for aprovado em cada casa por 2 turnos, 3/5 e votação, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, se o tratado for aprovado com quórum da emenda constitucional, 2 turnos por ambas as casas, 3/5 e votação, são equiparados a emendas constitucionais. Muito bem. Aí o que acontece? Em maio de 2006, o ministro José Delgado, ele apenas confirmou na ação constitucional de habeas corpus 18.799, ele confirmou o teor da emenda. Maravilha. Agora, e no âmbito do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, senhores, ele julgou um recurso extraordinário. Você tem de anotar no seu caderno isso, tá? Recurso extraordinário 466-343-1. 466-343-1. Em São Paulo, tá? No dia 22/11/2006. Quem foi o ministro relator? O ministro César Peluso. Era o caso do Banco Bradesco, que era o recorrente, onde se discutia a prisão civil por dívida, E o ministro Gilmar Mendes, ele julgou com muita cautela, Foi um julgado bastante emblemático, e ele disse que os tratados de direitos humanos têm lugar privilegiado no ordenamento jurídico. Os tratados de direitos humanos têm lugar privilegiado no ordenamento jurídico. Eu sei, esse lugar privilegiado, supraconstitucional, constitucional, infraconstitucional e supralegal ou paridade com lei federal? Aí o ministro Gilmar Mendes
ele entendeu que os tratados que versam sobre os direitos humanos, legal, tem caráter de supralegalidade, supralegal, ou seja, está abaixo da Constituição e acima da legislação. Muito bem. Mas acontece o seguinte, que alguns ministros divergiram, né? Discutiu-se no Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 466343, né? Foi discutido o seguinte: é constitucional ou supralegal? Então, os ministros, né, Celso de Mello, César Peluso, Ellen Grace e Eros Grau, olha lá, Celso de Mello, César Peluso, Ellen Grace e Eros Grau, eles conferiram status constitucional, mas eles ficaram vencidos. Então, quem venceu, senhores? Quem venceu? Os demais ministros que concluíram a supralegalidade. Então, o tratado que versa sobre os direitos humanos tem caráter supralegal. Supralegal. Maravilha. Aí, nós temos uma problemática. Se o caráter que versa sobre direitos humanos tem caráter supralegal, ou seja, está abaixo da Constituição, como é que eu faço com a norma constitucional do artigo 5º, inciso 67, que admite a prisão por dívida do depositário infiel e do devedor de alimentos? Como é que eu faço? Então veja bem, a Constituição da República, ela prevê a prisão civil. São as prisões por dívida e do depositário infiel. Legal? Agora, como é que eu faço? Deixa eu desligar esse celular aqui porque está complicado, né? Em primeiro lugar, vamos lá. Como é que eu faço? Ó, prisão por dívida, né? Que era o depositário infiel e o devedor de alimentos. Muito bem. A Constituição fala. E esse julgado fala que está abaixo da Constituição, não é? Supralegal, deu caráter. Legal. Aí ele diz exatamente isso. Preste atenção. Ó, a prisão constitucional por dívida, a prisão civil por dívida do depositário infiel, artigo 5º, 67, não foi derrogada pela adesão do Brasil ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, artigo 11, e Convenção Americana dos Direitos Humanos, artigo 7º, 7. Tudo bem, se ela não foi derrogada, o que acontece? Olha o que concluiu o ministro. Mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Olha a importância, senhores. O que acontece aqui, ó? De novo, a discussão da incorporação do pacto no ordenamento jurídico. Concluíram pela supralegalidade, ou seja, acima da lei e abaixo da Constituição. Eu sei. E as normas infraconstitucionais que estabelecem a prisão por dívida e a Constituição? Nós temos o que agora? Um efeito paralisante. Legal? E assim, senhores, ele restringiu a possibilidade da prisão civil na hipótese do descumprimento inexcusável do quê? De prestação alimentícia. Só descumprimento inexcusável de prestação alimentícia. Depositário infiel não é mais possível. Aí você vai à súmula 619, que a súmula 619, ela foi revogada, ela foi cancelada, na verdade, a súmula 619, e o Supremo Tribunal Federal editou no dia 23/12 de 2009 a súmula vinculante número 25. O que diz a súmula vinculante número 25? É ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Hoje,
pode prender ou depositar infiel? Não, não pode. Mas a Constituição fala que pode. Não pode. Efeito paralisante. E tem inclusive súmula vinculante. Ah, mas vinculante por quê? Porque vincula toda a administração pública, federal, estadual, municipal e o poder judiciário. O descumprimento de uma súmula vinculante enseja a reclamação no Supremo Tribunal Federal. Legal? Espero ter contribuído. Aguarde o próximo vídeo. Sucesso, bom estudo, muita paz, muita tranquilidade para você. E fique com essa cabeça bem tranquilinha para absorver absolutamente tudo. Legal, senhores? Um abraço, tchau!